Essa crônica de hoje é uma crônica que muita gente polemiza o assunto, mas, entretanto, as coisas são de uma variabilidade tremenda no meio urbano. Eu diria que o aparecimento de grandes transportes coletivos ou mesmo individuais tem transformado muito o trânsito das grandes cidades brasileiras. Eu diria também que talvez seja força de expressão dizer somente as grandes cidades brasileiras. Mas esse tema de hoje, vamos falar sobre um transporte que está sendo de uma utilidade extraordinária na urbanização do Recife. É um transporte que só possui 2 lugares para ser utilizado. É o motorista e que ele vai carregando no bagageiro. Esse transporte chamam de moto. É a tradicional motocicleta que foi bem incrementado na época da Segunda Guerra Mundial. Mas agora, nos países, estão usando a moto não somente como um transporte militarizado. Eu me recordo, nas paradas de 7 de setembro, nas procissões, ou outros eventos que causassem aglomeração, as motocicletas eram que coordenavam na frente os cortejos, os desfiles, etc. Hoje em dia, nos tempos odiernos, a moto, como é mais comum e como é mais conhecida, ela tem trazido para a nossa sociedade coisas positivas e coisas negativas. Temos nos chocados sempre com acidentes em que falecem pessoas jovens, geralmente pessoas jovens, e perdem suas vidas brincando em cima de uma moto. Mas, no entanto, a moto não é somente para esse tipo de coisas no trânsito. A moto tornou-se de maneira retumbante o movimento social e principalmente o movimento comercial através da cooperação das motos. O comércio, por exemplo, ele já não fica fixo, ele vai levar as suas encomendas compradas nas próprias residências. Isso é uma modernidade de uma utilidade espantosa. E não só do ponto de vista da economia, como também do movimento que leva esse transporte a carregar, muitas vezes, utensílios domésticos, mas na maioria das vezes são transportadas por esse tipo de veículos.
as chamadas motos, utensílios que são de alimentação. São produtos fabricados, manuseados nas cozinhas das grandes casas e firmas comerciais. Como, por exemplo, bolos, doces e outros produtos mais conhecidos agora e que eu usaria a expressão está na moda, as famosas pizzas, que são fabricadas, mas comercializadas através da entrega, através das motos, aos os seus compradores. Tudo isso facilitando a vida do comércio. Mas não é somente na vida comercial que a moto tem trazido grandes cooperações. É também nos transportes para trabalho, para colégios, enfim, o transporte para todos os setores rodoviários da cidade. E ainda eu vou comentar que nas cidades dos interiores a moto já está sendo de grande utilidade, porque leva da cidade central até os lugarejos, os sítios, as fazendas, encomendas, tornando-se um elo de ligação. E isso colabora, coopera também para que haja um progresso na civilização através do trânsito de motos, inclusive levando os passageiros das zonas rurais até as zonas urbanas das cidades interioranas. Isso realmente é prodigioso. A moto não é somente brincadeira, gandaias de jovens, não. Ela tem uma utilidade específica de comandar o progresso, não só na cidade grande, como também nas cidades interioranas. Não é? Eu sei que é um transporte perigoso, um transporte que é muito susceptível a grandes acidentes e geralmente são acidentes fatais, que quando não culmina com a letalidade, culmina com o extravio de qualquer parte da anatomia daquele jovem ou daquele que vem usando o serviço da moto. Mas a moto é graciosa, é interessante, é um transporte que leva o país e as cidades a desenvolverem. Ela tem a sua participação. Inclusive também tem a economia do combustível, embora coloque o motoqueiro a risco nas estradas, mas ela também colabora para o progresso da cidade. Me recordo que as grandes paradas, tanto militares como estudantis, geralmente são bem ornadas com as motos, puxando geralmente os cortejos cívicos, principalmente, para que haja mais intenção de progredir e de demonstrar
que realmente a moto não é somente um transporte perigoso, um transporte que leva a desgostos nos lares, com os acidentes, mas também tem a sua utilidade. Tem a sua utilidade de levar as pessoas a vencerem as distâncias. E o progresso, vencendo as distâncias, é um tipo de progresso monumental. E a moto é que faz tudo isso. E eu termino essa crônica, pequena crônica, lembrando não só a juventude que usa muito a moto, mas também pessoas de qualquer idade a usarem esse transporte com muita precaução, com muita sutileza, mas sempre olhando que é um transporte perigoso. E, por causa dessa periculosidade, ele fica muitas vezes polêmicos, tem trânsitos até que são desviados, tudinho, porque as motos ficam fazendo picaretagem pelas estradas, pelos caminhos, e isso é nada mais e nada menos do que também reflexos de um progresso. O progresso só não traz só benefícios, não. O progresso também traz malefícios. Então vamos interpenetrar esses valores negativos e positivos da motocicleta e transformar num verdadeiro veículo de que as civilizações precisam dele para poder se manter no seu equilíbrio de natureza comercial, que é a velocidade em levar as mercadorias para o comércio, e tudo isso é feito através da moto. E eu terminaria essa crônica de hoje dizendo: tudo tem seu tempo no espaço. E esse tempo atual poderíamos até apelidarmos de era da moto. É a época em que a moto tem sua utilidade perante a sociedade. Termino mais uma vez, digo eu, não é querendo com isso incrementar coisas ruins também. É para que a humanidade saiba viver também com as coisas perigosas, porque tudo na vida é relativo, nada é absoluto. Então, a moto é útil à sociedade contemporânea, à sociedade moderna. Eu terminaria essa crônica intitulando-a de Era da Moto. Muito obrigado.